ser adulto, não quer ser adulto. Sabe por quê, gente? Porque ser adulto dói. Dói muito. Ser adulto é confrontante. É você lidar, às vezes, com o seu eu e com situações. Ano passado, faz um ano, vai fazer 2 anos, né? Nem todos aqui sabem, eu moro sozinha. E aí, quando você é criança, né, sempre você está assim, ai, tô doida para crescer logo, né, para virar adulto e tudo mais. Para quê que a gente pensa isso? Porque é mó furada virar adulto. Porque vem os boletos, né, e tudo mais, vem várias coisas. E aí eu queria muito crescer. Mas aí eu pensava assim, não, quando a gente vai ficar adulto? Quando a gente vai ter, tipo assim, cara de adulto, né? Corpo de adulto, quando isso vai acontecer, né? E aí eu morava com meu irmão, e aí teve o ano de 2020, assim. Eu sempre fiz as minhas obrigações em casa, mas lá em casa era tudo dividido, né? Eu era da arrumação da casa, minha cunhada era administração financeira e meu irmão era da cozinha. Então, eu nunca precisei ir a mercado. Eu nunca precisei fazer algumas coisas porque outras pessoas já faziam, que era tudo muito dividido. E aí tá. E aí minha cunhada passou por um concurso em Maricá. E aí ela foi morar em Maricá. E meu irmão também. Só que eles estavam indo aquele negócio tipo embarcação de 15 em 15. Então, para mim ainda estava tranquilo, né? Eu estava conseguindo. Só que teve um tempo que eles falaram assim, vamos de vez. Aí eu falei, caramba, e agora? Como é que vai ser? Porque quando eu chegava do trabalho, a janta já estava pronta. E eu não comia arroz velho, tinha esse negócio assim, porque eu era menina ainda, entendeu? Eu era menina, eu não comia. Se meu irmão fizesse o arroz no almoço, eu não comia na janta, porque para mim já estava velho, eu era menina ainda. Aí, depois que eles foram morar lá e eu me vi sozinha, eu falei, como é que vai ser? E o arroz agora? Como é que vai acontecer? Aí eu fui, comecei a comer arroz, acredita, gente? Fazia para a semana inteira, cara. Fazia o arroz para a semana inteira, fui aprendendo. Aí fui crescendo, né? E aí eu decidi morar sozinha, porque decidi dar esse passo de crescimento, né, para a vida adulta. Porque enquanto eu ainda estava ali na casa do meu irmão, por mais que eu tivesse que fazer um arroz, eu ainda estava na minha zona de conforto. Mas eu precisava dar um passo para essa vida adulta, né? E aí eu fui morar sozinha. E aí foi mais diferente ainda, gente. Não foi melhorando, não. Só foi piorando, né? Que aí eu tive que ir no mercado. Fico perdida, até hoje no mercado, Tulane que sempre vai comigo às vezes, mas eu fico perdida no mercado, e aí eu fui vendo outras coisas na vida adulta. Se na minha casa eu não lavar a louça, não adianta, eu posso ser muito espiritual, o Espírito Santo não lava para mim, gente. É uma coisa incrível. Eu posso machar, fazer tudo naquela casa, mas tem coisas que eu preciso fazer, tem decisões na minha vida adulta que eu preciso tomar, e assim é cada um de nós. Às vezes a gente não quer crescer, quer ficar sendo menino, porque é mais fácil alguém tomar as decisões por nós. Às vezes a gente não quer crescer porque a gente não quer sair da zona do conforto. A gente não quer sair do colinho da nossa mãe. Esses dias a gente estava no aniversário de Eliara, e aí Cecília chorou e tudo mais. Aí a Arielle falou com ela continuou chorando, aí ela foi para o colo da avó dela. Aí a avó dela pegou ela no colo, deu carinho para ela. E sabe o que aconteceu? Ela dormiu, gente. Olha que coisa linda, né? Só que na nossa vida adulta, às vezes, a gente vai chorar, vai acontecer várias coisas e não vai ter mais ninguém para pegar a gente no colinho. Tem hora que vai ser a gente mesmo, porque a gente precisa se levantar, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. E crescer dói muito, dói muito. E quando Deus falou comigo, coragem para crescer, você precisa crescer, Tamires. Não é mais tempo de você ser menina. Está na hora. E me doeu muito ouvir isso de Deus, porque crescer dói muito. Todos os dias a gente tem desafios diários, porque o adulto ele não faz o que ele quer, ele faz o que precisa ser feito.
Quando eu era menina, eu fazia coisas de menino. Mas agora não, agora nós somos homens adultos e ainda homens e mulheres de Deus. Que nós precisamos crescer. Há uma necessidade da gente crescer, da gente virar adulto. A gente não tem mais tempo de retroceder, a gente só tem tempo de avançar. Às vezes a gente fica de mimimi, às vezes o Senhor fala alguma coisa com a gente fica de mimimi achando, meu Deus, não, gente. Está na hora da gente crescer, está na hora da gente virar adulto. E adulto, eu vou falar isso várias vezes, porque Deus falou isso comigo muitas vezes. Tamires, ser adulto dói. E dói muito, porque o adulto, a decisão errada que você planta, você vai colher a consequência errada. E a decisão boa, você também vai colher. E eu tive que aprender a ser adulto. Eu perdi a minha mãe muito cedo, o meu pai eu não conheço, o meu irmão que me criou, e a gente foi uma criação que me levou a ser a pessoa que eu sou hoje, mas eu sempre tive que ser a minha mãe e o meu pai para certas coisas da minha vida. E aí, querendo ou não, eu tive que ser uma adulta mais cedo, mas mesmo assim, eu ficava ainda querendo ser menina, até que o Senhor falou comigo que eu precisava crescer, que era um tempo de crescimento. Existe veste, gente, na vida adulta que nem cabe mais na gente. Existem lugares que não cabe mais a gente, porque era quando a gente era menino. Existem atitudes que não cabe mais a gente, porque agora nós somos adultos. Tem gente que quer usar uma roupa que usava na adolescência enquanto está adulto. Sabe por quê ainda isso? Porque não mudou a mentalidade. Não mudou a mentalidade. A gente precisa crescer. A gente precisa pensar como adulto. E adultos e mulheres, homens de Deus. Na nossa vida profissional, tem gente que é adulta e ainda não trabalha. Isso não é normal. Sabe o que é isso? Não mudou a mentalidade. Tem adultos que ainda, com muitas idades, moram com pais, mães, e isso é legal, mas que não trabalham, não fazem nada. A gente precisa crescer. Até mesmo para aquilo que o Senhor tem para a gente precisa ser adultos e maduros na fé. Porque se a gente for menino na fé, a gente não fica com o Senhor. A gente não caminha com o Senhor. Porque muitas das vezes, quando a gente já é homem na fé, mulher na fé, o Senhor vai nos falar não. E teve uma vez que eu perguntei alguma coisa para Deus e Ele falou 3 não para mim. Falei, que isso? Foi sequência. Não, não e não. E aí, se eu fosse criança, eu ia chorar. E ia desistir mesmo, ia parar mesmo, porque Deus falou não para mim. Mas quando você é adulto, você entende que o não, ele também faz parte do processo. Que o não, ele também te amadurece para algo que Deus tem para você. Então, essa manhã eu quero te lembrar que você era menino, mas a partir de hoje você vai ser homem e mulher de Deus. Você vai crescer. Não tem mais... tem adulto que é muito cheio de mimimi. Tudo é carinha. Gente, ser adulto é se relacionar com pessoas. É o aceitar o outro como ele é crescer, é crescimento. Então, é troca de mentalidade. A gente precisa trocar a nossa mentalidade. A palavra vem dizendo o tempo todo. Mas até para a gente trocar a nossa mentalidade, fazer outras coisas, a gente precisa ter coragem. Porque nem sempre a gente quer. Porque ser adulto tem uma autorresponsabilidade. Nós temos uma autorresponsabilidade nos nossos atos e com a nossa vida. Tudo que depois que a gente vira adulto, né, de uma certa idade, tudo que a gente faz na lei do homem, não é o pai nem é mais a mãe que responde. É você mesmo que responde por você mesmo. E na nossa vida particular é assim. A gente tem autorresponsabilidade. E muitas vezes a gente não quer crescer por causa disso. Porque a gente não quer ter responsabilidade. Porque ter responsabilidade não é brincadeira, não. É coisa séria. E a gente não quer ser confrontado. A gente não quer ser confrontado muitas das vezes. A gente não quer encarar traumas que a gente precisa tratar, a gente não quer tratar a nossa mente, a gente não quer tratar o nosso corpo. Eu fiquei hoje vocês me vê fazendo cross, tudo bonitinho, mas eu fiquei muito tempo negligenciando o meu corpo, o cuidar da minha saúde. Eu fiquei muito tempo, porque eu não queria, se eu estava triste, eu comia. Se eu estava feliz, eu comia também, entendeu? Tudo era comida. E isso é coisa, sabe de quê? De menino.
de menino, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, você tem que cuidar dele, não só do espiritual, mas você também tem que cuidar dele na forma carnal, claro, evitando as tentações e tudo mais, e cuidando do seu corpo. E aí eu fui, quando Deus falou comigo que era um tempo de crescimento, Ele também falou comigo nessa área. Você precisa cuidar do seu corpo, você precisa ir à médica, é uma coisa que eu ainda estou lutando, entendeu? Mas eu vou romper, em nome de Jesus. Você precisa cuidar do seu corpo. E não é fácil não, tá, gente? Cuidar, vocês vê a foto da gente lá, tudo bonitinho, mas só a gente sabe, né, Tulas, humilhação que a gente passa lá naquele crossfit. Entendeu? É uma humilhação. Mas até o final do ano vocês vão ver meu shape aqui, tá, gente? Vocês vão ver como é que eu vou estar. E as meninas mais próximas de mim, que me conhecem, sabem que eu tinha um paladar totalmente infantil, né? E aí, nesse processo, eu tive que me alimentar melhor, né? Comer as coisas que eu preciso comer. Vocês têm que ver eu para comer alface. Tem uma menina lá no meu trabalho que eu falo que ela é minha amiga trabalhista. Eu falo para ela, nosso relacionamento é só aqui no trabalho, não confunde as coisas, não. E aí ela começou, todo mês ela fala assim, tá, menina, a gente vai agora experimentar um legume diferente. Aí eu fui, né? Aí ela levou alface, encheu meu prato de alface. Falei, Senhor, vamos comigo, gente. Eu fechava o olho, olha só. Fechava o olho aí, comia o alface, mas estou o quê? Estou no processo ainda. Agora eu já não consigo mais comer sempre sem salada. Por quê? Porque é o processo, gente. Claro, eu não estou falando para você que hoje você vai virar adulto, hoje você vai deixar de ser menino, vai virar adulto, é assim. Não, é um passo de mágica. Não, é coragem todos os dias para o processo que a gente está vivendo, entendeu? Agora, eu como, não é uma coisa que eu gosto? Claro que não, gente. Eu falava, quem come alface é tartaruga, pelo amor de Deus. Agora eu como alface, como cenoura, como até beterraba, que tem gosto de terra. Uó, gente, mas eu estou comendo, eu tive que diminuir minhas refeições, porque é um processo. E aí, conforme você vai fazendo as coisas, vocês vão vendo o resultado, que eu sei que vocês estão vendo o resultado em mim aí, né, diariamente, tipo de 0,20, que eu estou já quase, né. Até dezembro eu não sei. Lá no cross, sabe o que eu falo pro coach? Olha, eu nem sei como é que vai ser quando eu tiver um shape, porque esses irmãos lá da igreja vão ficar com inveja de mim, eu já tenho que estar orando. Porque eu vou dirigir culto assim, gente, vocês vão ver, vai ser tudo diferente, até dezembro, tá? Dezembro, vai ser tudo diferente. Então, a gente precisa ter a mentalidade, não mais de menino, mas que a gente precisa cuidar de coisas na nossa vida e fazer coisas na nossa vida que é necessário com que a gente faça, para a gente poder crescer e amadurecer. Existem posturas, como eu falei, existem lugares que não cabem mais para a gente, para esse tempo que a gente está vivendo. Às vezes o Senhor já quer até um tempo novo para a gente. Ele já até quer que você viva as promessas que Ele tem para você. Mas como você ainda está com a sua mentalidade de menino, você não está vivendo e está culpando a Deus o porquê que você está vivendo isso. Mas sabe por que você não está? Porque você não está se posicionando. E eu digo que tem horas que a gente vai ter que se posicionar mesmo, até na nossa postura mesmo, né? Não é para passar algo assim, mas tem hora, tem lugares e tem ambientes que a gente tem que se posicionar até na nossa postura física, na nossa postura espiritual, porque a gente não é mais menino, gente. Nós já somos maduros. Nós já estamos lá na frente. A gente não tem mais tempo de, tipo assim, não gostei do jeito que fulano falou comigo. A gente não está mais com tempo para isso. Isso aí já passou, é quando a gente era menino. Agora a gente está na fase de crescer para ajudar outras pessoas, para o reino poder avançar. A gente precisa ser adulto. Para de ficar fingindo que você ainda é menino. Não, você não é mais menino, você não é mais menininha. Você é homem e você é mulher. Você precisa assumir as suas responsabilidades. Você precisa tomar decisões que você já vem anulando há muito tempo, há muito tempo. Na área profissional, Deus já falou com você, mas você vem anulando há muito tempo. Eu estou num processo do meu trabalho muito difícil, que eu não quero mais estar lá. Que eu não quero mais estar lá, e Deus falou que vai me tirar de lá, mas no tempo dele. E eu não posso ser menina de chegar amanhã e falar assim, Senhor, falar para o meu chefe, você pode me mandar embora? Primeiro que ele não vai mandar, que ele fala isso o tempo todo, que ele não vai me mandar embora.
Então, eu estou num processo que está muito difícil para mim, de eu estar lá, um lugar onde eu não quero mais estar. Essa semana, eu tive muita ansiedade estando lá. Quando você entra no lugar, que você já entra chorando, que você já olha para o relógio, falando assim, meu Deus, já podia ser 6 horas? É porque já não está mais legal para você. Mas eu não posso ser menina e tomar decisões precipitadas. Eu tenho que aguardar a palavra que o Senhor liberou para mim. E Ele falou que no tempo determinado, Ele vai me arrancar de lá. E o Senhor falou comigo, Tamires, coragem para você crescer aqui nesse trabalho, para você ser adulta. Você precisa fazer o que você precisa fazer aqui, porque você tem as suas obrigações e você tem as suas responsabilidades. E eu toda boba, achando que, tipo assim, eu chorando, não querendo mais, eu me arrastando, o Senhor já ia logo me arrancar. Não, vai ser no tempo dele. E eu vou ter que ser madura o suficiente para entender que no tempo dele eu ainda vou continuar ali e fazendo aquilo que Deus confiou a mim ali para fazer. E em outras áreas, né, da nossa vida, o Senhor já falou comigo, e eu acredito que também fala com vocês, para a gente cuidar da nossa mente, para a gente cuidar do nosso corpo, mas a gente fica o tempo todo negligenciando. A gente ainda tem um certo tipo de preconceito em ir num psicólogo e... Não, gente. Os são direcionados por Deus. A gente não é mais menininho para ficar com a nossa mente confusa, com a nossa mente perturbada, e a vida só vai passando. A responsabilidade da nossa vida é nossa. O tempo da nossa vida, muitas das vezes, tem tempos na nossa vida que é do Senhor, mas tem tempos na nossa vida que quem administra somos nós. E se nós administrarmos errado, vamos escolher coisas totalmente erradas. Então, não dá mais tempo. E o último ponto que eu queria falar com vocês, eu queria ser bem breve, porque essa palavra é bem breve. É deixar de ser menina e crescer e ser maduro e ponto. Muitas das vezes o Senhor vai ser assim. É crescer. Vocês só têm essa opção, crescer e ponto. E crescer naquilo que Deus falou com você. Deus falou com todo mundo aqui sabe qual é o seu propósito, todo mundo aqui sabe qual é o teu chamado, mas muitas das vezes a gente se faz de covarde. Às vezes a gente tem mais coragem de viver na zona de conforto daquilo que Deus falou com a gente e a gente não fez, do que viver aquilo que o Senhor falou. A gente é mais covarde para viver na zona de conforto. E isso é muito sério. A gente é mais covarde para viver na zona de conforto e negar aquilo que o próprio Deus falou com a gente. Mas sabe por que a gente faz isso? Porque a gente ainda é menino. Porque a gente ainda não entendeu que não é sobre a gente. É sobre aquilo que o Senhor vai fazer através da gente. Não existe um curso... aceita o chamado que eu vou te ensinar a fazer. Não, no caminho, não existe uma apostila. Existe a palavra que o Senhor vai te orientando e o seu relacionamento com Ele. Eu nunca aprendi a dirigir culto. A Arielle me ensinava, me dava umas dicas. Mas eu aceitei aquilo que o Senhor falou comigo e, no processo, eu estou aprendendo. E essa manhã eu quero te perguntar, há quanto tempo mais você vai ficar negando e sendo menino daquilo que Deus confiou a você? Naquilo que Deus já falou com você. Porque se essa galera toda aqui da Bíblia não tivesse coragem, a gente nem estaria aqui. Eles tiveram coragem, apesar do medo, porque eu acredito que todos eles tiveram medo. Porque Moisés não tinha experiência em abrir mar vermelho, não. Quando Deus chamou ele para libertar um povo, Deus não deu uma apostila. Vai que eu vou te dando as instruções. E muitas das vezes o Senhor fala, às vezes que a gente vai, nos dá as instruções e a gente não faz, não. A gente fica sendo menino mesmo, não querendo fazer. Porque criança, quando ela não quer fazer alguma coisa, não é? Ela não faz e ponto. Ela não faz e ponto. Só que na vida adulto, não é assim. Não é eu não quero, eu não vou fazer. Não, eu vou fazer porque é preciso fazer. É preciso fazer para eu crescer, para eu amadurecer. Enquanto você, às vezes, nega aquilo que o Senhor falou com você, outras vidas estão cedendo. Outras vidas estão nos aguardando.
E é muito triste isso, porque eu acho lindo. O Senhor tem muita misericórdia da gente, pela graça dele, ele ainda confiar algo a nós, confiar também a vida, confiar o livre-arbítrio na gente, e a gente usar isso de forma, às vezes, totalmente errada, totalmente de meninice. Mas, essa manhã, eu quero te convidar a você analisar qual área na sua vida que você acha que você precisa crescer. Que você necessita crescer. Necessidade é uma coisa que atende de agora. É para já. É preciso crescer para já, para se viver outras coisas. Porque senão sempre você vai ser menino de falar assim, ah lá, fulano está caminhando e eu nada. Mas qual o preço que fulano está pagando? Porque fulano decidiu ter coragem para crescer e você não. Você quer ficar sendo menino, quer ficar na zona do conforto. A zona do conforto é a maior mentira que Satanás lançou aí para a gente e de vez em quando a gente cai. Porque ela não serve para nada. Enquanto eu estava na minha zona do conforto, de gordinha, eu só estava engordando, sabe por quê? Eu falava, sabe o quê? Eu cheguei há um tempo a falar assim, enquanto eu chegar nas lojas e tiver G1, G2, nas lojas que eu gosto, para mim tá legal. Para mim está muito confortável, porque tem G1, G2, enquanto isso vai dando em mim. Mas eu vi que, por um tempo, já não estava mais legal para mim, eu já não estava me sentindo bem. E, às vezes, você não está se sentindo bem em certas coisas, mas você não tem maturidade para poder fazer aquilo que precisa fazer. E aí, a vida só vai passando e você só vai perdendo tempo. E aí, a vida passou, e aí, o que você fez aqui? Não fez nada, porque você só ficou fazendo, sabe o quê? Dando ibope para o teu medo. Tá com medo, gente? Vai assim mesmo. Vai dar bom, lá na frente vai dar bom. E se der ruim, é aprendizado também. Então, essa manhã eu queria te convidar a ficar de pé. Queria que você analisasse na tua vida aquela área que você sabe que você precisa crescer. E você falar para você mesmo, eu não posso mais ser menina. Eu não posso mais ser menino. Eu preciso ser homem maduro. E eu preciso ser mulher madura. Porque crescer não é fácil, como eu falei. Crescer dói muito, crescer é muito confrontante. Mas vale a pena viver aquilo que Deus falou conosco. Então, que você fechasse os teus olhos nesse momento e que você analisasse, de fato, qual é a área que você precisa crescer. Qual é a área que o Senhor já tem falado com você há muito tempo e você tem se feito de louco e não... E se tem feito de menino mesmo. Mas essa manhã eu creio, se você quiser, porque não depende do pregador, depende de você querer crescer. Depende da decisão que você vai tomar hoje, da decisão que você vai tomar amanhã, mas que você possa ter coragem para crescer, mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Quando a gente está crescendo o dente, dói muito, mas depois que ele cresce, acabou a dor e pronto. E assim é nas nossas vidas. Vai ter decisão que você vai ter que tomar que vai doer muito. Mas é necessário com que você tome essa decisão para você crescer, para você ser homem na fé, para você ser homem de Deus, mulher de Deus. Feche os teus olhos nesse momento e analise aquilo que você precisa crescer, que você precisa amadurecer enquanto o louvor vai cantando. Peça ao Senhor para te trazer a memória. Peça para o Senhor para Ele te dar coragem. Não, para Ele te dar, para você poder agir com coragem, porque que nós já temos o espírito de coragem em nós. Deus me chamou.